Olá, sou o Ranieri e fui incumbido de falar sobre o papel do Conselho Tutelar diante das demandas escolares. Então nós vamos dar continuidade ao projeto, sendo que refere-se à aula 7. Somente gostaria antes de iniciar propriamente dito, de falar um pouquinho o que vai ser apresentado. Nós vamos falar um pouco sobre o que é esse órgão, o que é o Conselho Tutelar. Nós vamos discorrer também sobre algumas atribuições desse órgão e, por fim, falar um pouco da atuação do Conselho Tutelar nas escolas para fazer esse link com o projeto que está sendo executado entre os parceiros. Antes de falar o que significa esse órgão, importa lembrar que o Conselho Tutelar ele nasce de um anseio da sociedade em ter um espaço de escuta e também de reivindicações. Então, nada mais justo do que esse órgão ser representativo da sociedade. Então, o Conselho ele é elegido, ele é eleito pela sociedade e representa a sociedade para zelar pelos direitos da criança e do adolescente, que é o primeiro artigo, o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai falar que o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade, a qual ele representa, para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Vamos tentar compreender um pouquinho o que significa ser esse órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. O que significa ser permanente? Uma vez criado e implantado, deve ser mantido. Apenas renovam-se os seus membros. E o Poder Executivo não tem poderes para fechá-lo. Todos já sabem que a Lei 8.069, que refere-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ela cria o Conselho Tutelar. E não cabe ao Poder Executivo a opção de não criar ou não criar o Conselho Tutelar. É obrigação em uma lei federal e não cabe essa opção por parte do Poder Executivo. Além disso, o Conselho Tutelar ele é autônomo. Os conselheiros, no uso de suas atribuições legais, não necessitam da autorização de outras pessoas ou órgãos públicos para agir. No desempenho de suas atribuições legais, não se subordina aos poderes executivo, legislativo municipais, ao Poder Judiciário ou mesmo ao Ministério Público. Esse conceito refere-se à autonomia funcional do Conselho Tutelar. Significa que, como o Estatuto já traz as atribuições desse órgão, não há a necessidade do Conselho solicitar algum tipo de autorização para agir. Essa autonomia funcional também impede que esse órgão, garante a esse órgão, melhor dizendo, que ele não esteja subordinado a outros órgãos. Então, dessa forma, o Conselho, com sua autonomia, ele vai zelar pelo direito da criança e do adolescente sem necessitar de autorização e sem estar subordinado a demais órgãos. Além disso, o Conselho Tutelar é um órgão que não integra o Poder Judiciário. Como o Conselho Tutelar ele herdou algumas atribuições que antes era do juiz de direito, as pessoas têm a falsa impressão de que o Conselho Tutelar integra o Poder Judiciário. No entanto, isso não existe, não é verdade. O Conselho Tutelar não integra esse poder e, por isso, ele não tem o poder para fazer cumprir determinações legais ou punir quem as infrinja. O Conselho Tutelar não é um órgão que vai atrás do violador de direitos e buscar a punição. O Conselho Tutelar não faz justiça com as próprias mãos. Nesse caso, então, ele faz somente a apuração, a detecção das violações de direito, ele apura a ocorrência dessa violação e faz a representação, que aí os demais órgãos, Ministério Público, Polícia, Poder Judiciário, que Érica vai retratar no módulo seguinte, eles é que vão proceder à responsabilização desses violadores. Então vamos lá. No artigo 132 do Estatuto, que é o que, como eu havia falado, que o Estatuto ele cria o Conselho Tutelar, esse artigo ele retrata muito bem isso. Que em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, composto de 5 membros, escolhidos pela comunidade local em processo regulamentado e conduzido pelo CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele tem um mandato de 3 anos e é permitida uma única recondução.
Esses critérios, eles devem ser seguidos à risca. Caso não seja, o Conselho Tutelar, descumprindo algum deles, os atos daquele conselho, eles não possuem validade jurídica. Um exemplo, um conselho que funciona de forma irregular, com apenas 3 membros. Qualquer cidadão, qualquer pessoa da sociedade, ela pode questionar esses atos do Conselho Tutelar. E a gente bem sabe que eles assim não possuem validade jurídica. De forma que o Conselho ele deve obedecer todos esses critérios aqui. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, recentemente, em março deste ano, soltou uma resolução, a Resolução 139, que dispõe sobre o funcionamento e sobre a estrutura dos conselhos tutelares. E o CONANDA recomenda a criação de um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes, que obedecendo aí a critérios como demanda, a extensão do município. Então é importante que seja seguida essa recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos, e está lá no artigo 133 do Estatuto da Criança e Adolescente. Reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Esses 3 critérios, quando o CNDCA for conduzir o processo de escolha, esses 3 critérios eles devem estar obrigatoriamente presentes no edital do processo de escolha. Agora, o município tem autonomia de estabelecer outros requisitos? Sim. De acordo com a resolução também 139 do CONANDA, a lei municipal pode estabelecer outros requisitos, porém, é importante que sejam obedecidos, que sejam compatíveis com as atribuições do Conselho Tutelar e observado a lei que rege o Conselho, que é o Estatuto, a Lei 8.069. Além disso, o que o Estatuto fala? Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à eventual remuneração de seus membros. E aí é importante observar a questão do horário comercial. Nós vimos no início que o Conselho Tutelar ele possui autonomia funcional e não é subordinado a outros órgãos. No entanto, o Conselho possui um vínculo administrativo com o Poder Executivo Municipal. Para isso, ele deve cumprir uma carga horária estabelecida em lei municipal, ele deve também cumprir os plantões, aí no caso, estabelecido no regimento interno, e também está vinculada ao Poder Executivo nas questões administrativas, como material que o Conselho vai utilizar, a questão do equipamento, seja veículo e tudo mais, toda essas questões administrativas, o Conselho Tutelar possui esse vínculo com o Poder Executivo. Lembrando que não há vínculo empregatício. A Resolução 139 do CONANDA, ela detalhou um pouco mais o que o Poder Executivo ele vai ter que estar atento no que se refere às despesas. Então, ela lista as despesas que devem ser consideradas. E dentre elas estão mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax e outros. Não precisa nem explicar, porque isso para o Conselho desempenhar suas atribuições, é importante que seja dada a ele uma estrutura mínima de funcionamento. Além disso, formação continuada para os membros do Conselho. A tarefa do Conselho, as atribuições do Conselho elas são difíceis. O papel dele é um papel muito complicado. Então, está aí a resolução para especificar uma despesa que deve ser utilizada para formação continuada, para que ele dê conta de desempenhar suas funções de modo correto. Além disso, despesas inerentes ao exercício de suas atribuições, espaço adequado para a sede do Conselho, bem como sua manutenção, transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção, e também a segurança da sede do patrimônio. Nós temos visto que alguns conselhos, muitas das vezes, retiram dinheiro do bolso para desempenhar as suas atribuições. E isso, logicamente, é inaceitável porque a legislação determina que o Poder Executivo Municipal é que custeia essas despesas do Conselho Tutelar. Entendido um pouquinho o que é esse órgão, vamos trabalhar um pouquinho como esses conselheiros trabalham no dia a dia.
E aí está um organograma bem sucinto para a gente compreender um pouquinho de que forma que o Conselho Tutelar vai agir. O Conselho Tutelar, ele não é responsável por zelar pelos direitos da criança e adolescente? Como é que ele vai conseguir zelar por esses direitos? Ele vai ter que estar atento a notícias de fato que violem esses direitos, para que ele, Conselho Tutelar, ele vá garantir ou pelo menos reparar um direito que foi violado. O Conselho Tutelar, ele vai agir quando tiver uma notícia de fato que configure uma ameaça ou violação de seus direitos. Só que importa lembrar que o Conselho Tutelar ele não vai agir somente diante de uma denúncia formal. O Conselho Tutelar ele vai agir também quando houver uma mera notícia de fato que configure essa ameaça ou violação de direito na área da infância e juventude. Essa notícia de fato, ela pode vir de diversas maneiras. Ela pode vir por telefone, ela pode vir pessoalmente, por escrito ou qualquer outro meio. A gente tem visto aí, por exemplo, o correio eletrônico que tem sido utilizado pelos conselhos tutelares. E ela deve fornecer o máximo de informações possíveis. Por quê? Somente com informações concretas o Conselho Tutelar vai poder ir em busca de apurar essa violação de direito. Então, algum tipo de informação que permita essa apuração, ela deve existir para que o Conselho Tutelar vá atrás. Verificando isso, o Conselho Tutelar faz o registro administrativo da denúncia e aí ele vai ter que apurar essa ocorrência ou não de violação. E para isso ele vai ter que ir até o local onde ocorreu essa ameaça ou violação, podendo fazer uma visita domiciliar, se essa violação tiver ocorrido dentro do domicílio, e ele pode também ir em uma instituição, caso a violação tenha ocorrido dentro dela. Nesse momento, o Conselho Tutelar vai reunir o máximo de elementos de convicção. Ele não vai meramente repassar aos demais órgãos essa notícia do fato. Ele vai apurar a situação de forma integral, reunir o máximo de elementos possíveis para ele poder verificar se essa denúncia ou notícia de fato ela é improcedente, nesse caso o Conselho Tutelar vai arquivar, ou se ela é procedente e até mesmo parcialmente procedente. Nesse caso, o Conselho faz então a abertura do expediente, que é o momento em que o Conselho Tutelar tem um caso em mãos. Com o caso em mãos, novamente repetindo, o Conselho Tutelar ele vai fazer o encaminhamento somente desses relatos? Não. O Conselho Tutelar, antes disso, ele vai discutir em colegiado e nesse colegiado, aí sim o Conselho Tutelar vai realizar a aplicação das medidas de proteção, que à frente a gente vai verificar o que são, o que é aplicar essa medida. O Conselho Tutelar vai fazer um encaminhamento recorrendo à rede de atendimento para buscar tomar uma providência para que aquela violação ela seja reparada, caso ela já tenha sido ocorrido, ou que cesse essa violação, ou mesmo que se tivesse sido uma mera ameaça, que ela pare por ali. Então, o Conselho Tutelar vai em busca dos programas e serviços da rede de atendimento para realizar esse atendimento. Acabou o trabalho do Conselho por aí? Não. O Conselho Tutelar, além de aplicar essa medida, além de requisitar os serviços de atendimento, o Conselho Tutelar tem que também zelar pela efetividade do atendimento prestado. Refere-se à fase de monitoramento, de acompanhamento dessa medida aplicada. É uma fase muito importante que os conselhos tutelares devem ficar muito atentos. Vamos conhecer apenas algumas atribuições do Conselho Tutelar, para aí no final a gente especificar mais a questão da demanda nas escolas. A primeira atribuição que está lá prevista no artigo 136 do Estatuto, inciso 1º, fala o seguinte: atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas do artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 ao 7º, que tratam das medidas de proteção. O Conselho Tutelar, obrigatoriamente, vai fazer o atendimento à criança e adolescente. E aí ele vai identificar se há uma violação, seja ela por ação ou omissão da sociedade ou do Estado,
por falta, omissão ou abuso do pai ou responsável, ou em razão de sua própria conduta. A criança e adolescente, em razão de sua própria conduta, ela mesma viola o seu direito. E aí cabe ao Conselho Tutelar aplicar a medida de proteção nesse caso. Cabe também aplicar a medida de proteção no caso de ato infracional praticado por criança, que Érica retratou também na aula dela. A criança e adolescente, ao cometer um ato infracional, ela tem um procedimento diferente. A criança que comete o ato infracional, cabe a ela uma medida de proteção. E o que significa aplicar essas medidas de proteção? Tomar providências para que cesse a ameaça ou violação de direitos, ou até mesmo para reparar um direito violado, eu já até me referi anteriormente. Outra atribuição do Conselho Tutelar refere-se a atender e aconselhar pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 ao 7º. O interessante é relatar que, como a criança e adolescente ela está em condição peculiar de desenvolvimento, a elas são asseguradas medidas de proteção. Dessa forma também, e ao mesmo tempo, de forma complementar, são aplicadas medidas aos pais ou responsável. Não adiantaria você, por exemplo, vamos pensar um pouquinho, que uma criança fosse encaminhada para um serviço especializado, se você também não obrigasse ao pai daquela criança ou responsável que ele conduzisse a criança ou adolescente a esse atendimento especializado. Então, o artigo 129, ele vem para complementar as medidas explicitadas no artigo 101. O legislador foi muito sábio ao fazer isso, garantindo essa condição peculiar de desenvolvimento e também fazendo com que os pais cumpram seu dever que está previsto na Constituição e também no Estatuto. E por que falar para profissionais da educação sobre essas medidas de proteção? Interessa lembrar que o Conselho Tutelar ele tem uma atuação limitada. O Conselho Tutelar ele pode recorrer à rede de atendimento para aplicar essas medidas de proteção e somente com esse aparato é que ele vai poder apoiar a escola. Muitas vezes a gente percebe que a escola quer um pouco mais do Conselho Tutelar, mas é importante que os estabelecimentos de ensino tenham a consciência de que a atuação do Conselho Tutelar ela para por aí. O Conselho Tutelar vai buscar uma providência para que cesse aquela violação de direito, ou que seja reparada ou que ela não ocorra. E, no entanto, não cabe ao Conselho Tutelar, como a gente já falou no início, punir o agressor, responsabilizar o agressor, às vezes punir a criança, tentar corrigir um comportamento indisciplinado por parte da criança. Não cabe ao Conselho Tutelar fazer isso. Então, a atuação do Conselho Tutelar ela é limitada no sentido em que cabe a ele aplicar as medidas de proteção às crianças e adolescentes e garantir também aos pais responsáveis um acompanhamento ao mesmo tempo. Interessa lembrar que as medidas de proteção, Érica até falou na aula, que elas não possuem caráter sancionatório. O Conselho Tutelar, ele não pode, em qualquer momento, ter a ele vinculado a imagem de punição, de coerção. Então, não cabe ao Conselho Tutelar corrigir algum tipo de comportamento. Por isso, essas medidas não têm caráter de sanção. Elas têm o caráter de, como o próprio nome indica, de proteção, para que seja realmente garantido o direito da criança e adolescente. Aos dirigentes de estabelecimentos de ensino, e está lá no artigo 56, está previsto que ocorrerá a comunicação ao Conselho Tutelar em 3 casos. Seja eles maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, e aí a gente tem que ressaltar esgotados recursos escolares, e em casos de elevados níveis de repetência. Nós vimos que a atuação do Conselho perante as demandas escolares, ela possui uma certa limitação, sim. E aí, aqui no artigo 56, está delimitado quais os casos em que a escola vai demandar uma ação do Conselho Tutelar.
À guisa de exemplo, nós só vamos, como existem 3 situações, nós vamos tratar da situação de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Nós vamos exemplificar como o Conselho Tutelar, quais medidas o Conselho Tutelar poderia aplicar para tentar resolver essa situação. E aí, no caso, as crianças e adolescentes que se encontram evadidas ou que há reiteração de faltas, cabe ao Conselho Tutelar buscar lá no artigo 101 orientação, apoio e acompanhamento temporários. No caso, por exemplo, daquela criança ela não compreender muito bem a importância de ter garantido o seu direito à educação. Aí está um serviço em que o Conselho Tutelar poderia atuar para que essa criança observasse, compreendesse o direito, a importância da garantia desse direito. O Conselho Tutelar poderia também aplicar uma medida de inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente. Suponhamos, por exemplo, que a criança esteja em condição de trabalho infantil ou adolescente. O Conselho Tutelar vai buscar um programa específico para que a mãe, que aquela família tenha condições para oferir uma renda. Poderia ser aplicado aqui, por exemplo, um serviço de geração de renda, ou ensinar um ofício para aquela família, para que ela tenha condições para isso, e ao mesmo tempo garantir um acompanhamento para a criança e adolescente no contraturno escolar, quando aquela família estiver trabalhando. O Conselho Tutelar poderia, nesse caso também, requisitar a matrícula e buscar garantir a frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Essas algumas medidas em que o Conselho Tutelar poderia aplicar, e no caso da criança e adolescente, a uma situação de evasão escolar. E aos pais ou responsáveis? Nós não vimos que, ao mesmo tempo, não há necessidade de se aplicar uma medida aos pais ou responsáveis pela condição especial da criança? Aos pais poderia ser aplicada uma medida de encaminhamento a curso ou programa de orientação. É o que eu já havia me referido. Vamos garantir a essa família que ela tenha condições de orientar sobre a importância do direito à educação e que ela também tenha condições financeiras, psicológicas para garantir efetivamente esse direito a seu filho. Poderia também optar pela uma medida de inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Nesse caso, quando uma família, um pai, um responsável, for dependente de uma substância psicoativa, vai haver necessidade do Conselho Tutelar aplicar essa medida, porque a gente percebe que, na maioria das vezes, em famílias que estão nessa situação, os filhos eles encontram-se evadidos da escola. Além disso, o Conselho Tutelar pode aplicar uma medida de advertência. Vamos supor que, por falta de informação ou por ter recursos e não querer garantir a frequência do seu filho à escola, o Conselho Tutelar, nesse caso, aplicaria uma advertência, lembrando aquele pai responsável de que é obrigação dele criar, assistir e educar o seu filho. E o direito à educação, a gente sabe muito bem que ele é fundamental. Para que possamos enfrentar o fenômeno da evasão escolar, há necessidade também de a gente pensar um pouquinho nas causas. Se a gente não compreender as causas desse fenômeno, nós não vamos conseguir enfrentar esse fenômeno. E aqui, só a título de ilustração, a gente trazer algumas causas que nas leituras alguns autores apontam. A causa pode estar no aluno dessa evasão, por ele estar desinteressado, por causa de sua indisciplina, por causa de um problema de saúde, por causa de uma gravidez. São causas que podem levar à evasão e até mesmo à reiteração de faltas por parte de algumas crianças e adolescentes. A causa pode estar no pai responsável, onde ele não cumpre o seu poder familiar, ou há um desinteresse em relação ao destino dos filhos, e lembrando também que muitas vezes falta informação a essas famílias. A questão pode ser social, havendo um trabalho com incompatibilidade de horário para os estudos, agressão entre os alunos, violência em relação a gangues, a questão do tráfico que está muito presente hoje. Todas essas questões elas devem ser observadas e analisadas para enfrentar o fenômeno. E também não podemos deixar
de colocar que a escola também pode ser uma causa da evasão e da infrequência, sendo ela, às vezes, não atrativa, autoritária, ela não buscando a motivação de seus alunos. E aí nós temos que buscar compreender que as pessoas, né, as crianças e adolescentes, as gerações, elas têm evoluído de forma muito dinâmica. E é preciso para a escola conseguir adotar métodos de ensino atrativos e motivadores que a escola tenha conhecimento de quem é o aluno que está na sala de aula hoje. A partir desse momento, conhecendo esse aluno, ela vai poder sim elaborar um método de ensino que atraia essa criança e adolescente para a escola. E a gente, atentando para todas essas causas, cabe a todos, né, o procedimento de reflexão para que chegue lá no município, para que chegue no seu estabelecimento de ensino, reflita sobre essas causas para assim poder enfrentá-las. Também a título de exemplo, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que traz um percentual alto, um dado relevante, de que cerca de 40% dos jovens de 15 a 17 anos desistem de estudar porque acham a escola desinteressante. E aí, a pesquisa traz também que a política pública da educação só terá sucesso se houver a concordância e a participação dos pais e alunos. Isso é uma constatação óbvia, né? Sendo que o maior desafio é convencer pais e alunos de que a educação é fundamental e de que eles são os maiores protagonistas. Agora, se esse é um grande desafio, cabe sim à escola buscar atrair esse adolescente, buscar atrair esses pais para, junto, né, na comunidade escolar, buscar enfrentar os fenômenos que afetam a garantia do direito à educação. E com relação à indisciplina, lá no artigo 56 que eu mencionei anteriormente, nós apontamos três situações em que a escola vai demandar a atuação do Conselho Tutelar. E vocês podem lembrar que lá não está apontando que a indisciplina é um caso em que a escola vai demandar, por parte do Conselho Tutelar, uma ação. Agora, cabe também a nós uma reflexão. A escola, o Conselho Tutelar, ele nunca vai atuar em caso de indisciplina? Sim. E aí nós vamos passar agora a entender o porquê que o Conselho Tutelar, mesmo não estando lá no artigo 56, que em caso de indisciplina vai atuar, nós vamos compreender por que cabe sim uma atuação do Conselho Tutelar. E para isso nós também temos que, assim como no fenômeno da evasão, nós também precisamos compreender algumas causas. Algumas causas da indisciplina que aqui estão listadas, ela pode ser externa ou interna. Sendo externa, citando a influência exercida pelos meios de comunicação, e aí os meios de comunicação hoje, a internet, a televisão e outros meios de comunicação, nós temos que observar e também ter uma visão bem crítica que esses meios de comunicação, eles exercem uma forte influência sobre a criança e adolescente, até porque ela está nessa condição peculiar de desenvolvimento. E nós, como seres humanos, nós temos a condição, nós, em muitos momentos, nós repetimos comportamentos. Se a criança e adolescente ela tem acesso a informações, a tipos de comportamento negativos, ela tende sim a repetir esses comportamentos. E não há como um pai ou um responsável anular o contato da criança e adolescente com o mundo, com os meios de comunicação. A causa pode ser também a violência social, que tem sido pouco debatida. A violência ela modifica, assim como a dinâmica do ser humano. E aí há necessidade dela ser debatida para que a gente possa compreender de onde essa indisciplina vem. Porque ela pode vir, sim, de uma violência social. Nós sabemos que um comportamento violento sofrido em casa, diversos autores apontam isso, ele tende a ser repetido. Então, se eu sofro algum tipo de violência, vai haver a tendência de eu repetir esse comportamento em outros contextos que eu vou estar. E nós, em se tratando de crianças e adolescentes, isso se torna mais forte ainda, né? A condição de vulnerabilidade deles. As causas podem ser internas também,
estando no ambiente escolar e nas condições de ensino-aprendizagem. A própria escola e as condições podem levar a um ato de indisciplina do aluno. O relacionamento do educador com o aluno, essa relação, sendo ela conflituosa, tensa, ela pode vir a afetar o comportamento do aluno e ele emitir algum comportamento de indisciplina. O perfil do próprio aluno, a nossa natureza, né? A nossa personalidade. O aluno pode ter um perfil, sim, um perfil agressivo, ele pode ter um perfil de desafio a normas, e é importante a gente tentar esse perfil também. E, por último, dificuldade de se adaptar às regras da escola. Isso também pode gerar a indisciplina. Ainda mais quando as regras da escola não são discutidas na comunidade escolar. Caso, nas ocasiões em que ela não é discutida na comunidade, aí vai haver maior tendência para que essas regras não sejam cumpridas. Algo que é discutido, em que eu participo, há uma grande chance de eu me adequar a essas normas. Algo que é me imposto, eu vou tender normalmente a reagir o contrário. E aí, como é que o Conselho Tutelar vai agir nesses casos de indisciplina? Quando a situação não puder ser resolvida no âmbito escolar, aí sim cabe ao Conselho Tutelar atuar no enfrentamento às causas dessa indisciplina. Então, propriamente dito, o Conselho Tutelar não vai atuar perante aquele comportamento indisciplinado do aluno. O Conselho Tutelar vai verificar o que está por trás desse comportamento de indisciplina e aí, via de regra, por trás do comportamento vai estar uma violação de direitos, né, algum dos seus direitos, e isso vai desembocar em um ato de indisciplina, e cabe sim ao Conselho Tutelar, se ele é responsável por zelar pelos direitos da criança e adolescente, cabe sim ao Conselho atentar para essas causas e cabe a ele aplicar, como ele obteve essa ferramenta, cabe a ele aplicar medidas de proteção a essas crianças e adolescentes que, por causas diversas, estão em uma condição de indisciplina escolar. O Conselho Tutelar poderia aplicar uma medida de orientação, apoio e acompanhamento temporários, da mesma forma que a evasão, há necessidade do aluno compreender a situação em que ele está para que ele possa sair dela, então poderia aplicar essa medida. O Conselho Tutelar poderia também optar pela inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e adolescente, para que os conflitos que estão no lar, eles possam ser resolvidos e ela saia daquela condição de indisciplina. Poderia também, em caso de uma criança ou adolescente que faz uso de uma substância psicoativa, ser incluído em um programa oficial comunitário de auxílio e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. E, no caso de uma criança ou adolescente que apresente um déficit, seja ele cognitivo, intelectual, emocional, ou mesmo algum tipo de transtorno, que o Conselho Tutelar requisite tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Nesse caso, o Conselho Tutelar poderia aplicar essa medida. E aos pais e responsáveis? O que o Conselho Tutelar poderia fazer diante disso? Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Em caso, como eu falei, de alguma patologia, de algum transtorno por parte da criança ou adolescente, ou de algum déficit que ela possui, o Conselho Tutelar vai encaminhar a criança, mas ao mesmo tempo ele tem que obrigar aquela família a levar a criança para ser atendida. Poderia também utilizar o encaminhamento a programa oficial comunitário de promoção à família, a encaminhamento a cursos ou programas de orientação, para a família também compreender caso ela esteja em conflito, caso ela esteja não conseguindo impor a sua autoridade perante o filho, para que ela também possa ser orientada, para que ela também possa ser ajudada e assim afetar o comportamento do filho. E também caberia uma medida de advertência no caso de um pai, às vezes um pai desleixado, um pai que não se preocupa muito com o filho, não impõe algumas regras, caberia ao Conselho Tutelar lembrá-lo do seu papel, né, enquanto pai, e adverti-lo para que ele imponha assim a sua autoridade. E para complementar, para a gente falar
um pouco desse fenômeno da indisciplina, uma frase para que possa gerar reflexão. Ampliar o foco de análise, ir além do comportamento do aluno e olhar ao seu redor, olhar para a organização da escola, pode oferecer pistas e subsídios para a compreensão do complexo fenômeno da disciplina. Não basta, como nós vimos, olhar somente para o aluno. É importante que a gente observe ao redor. E, em algumas vezes, a causa, o motivo daquele ato de disciplina, ele pode estar, sim, na escola. Os profissionais da educação, eles têm que fazer essa reflexão também e atentar, porque essa causa pode estar, sim, no método de ensino, pode estar na escola. É preciso que a gente amplie o foco de análise e atente para várias questões para que a gente possa enfrentar esse fenômeno. Outra atribuição do Conselho Tutelar, que está no inciso 3º do artigo 136, e que é muito importante no caso da atuação nas escolas, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Cabe à escola negar a requisição da matrícula por parte de criança e adolescente? Não cabe à escola negar. Porque caso a escola negue, caso não justifique, o Conselho Tutelar ele tem o poder de representar a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. No caso, a deliberação de obedecer àquela matrícula. Atentando ainda a esse fato, é importante que a gente pense. Muitas vezes a escola fala, o Conselho Tutelar é muito chato, o Conselho Tutelar é brigão, o Conselho Tutelar é muito exigente. Mas nós temos que observar aqui que há uma atribuição por parte do Conselho que ele tem o dever de requisitar essa matrícula. Então não é porque o Conselho Tutelar possui uma postura de briga, de conflito, não. É porque é uma atribuição dele, é um dever e ele tem que cumprir. Caso ele não cumpra, ele é que pode responder por essa omissão. E aí ele pode, inclusive, ser destituído de seu cargo. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. A escola não pode meramente fornecer uma justificativa que não há vaga e ir pronto para o Conselho Tutelar, descartando aquela requisição do Conselho. Ela tem que ser obedecida, porque essa decisão ela só pode ser revista pelo juiz de direito. Tá? E aí, para a gente caminhar para finalizar esse momento, a família, a escola e o Conselho Tutelar, juntos, são corresponsáveis pela formação educacional da criança e do adolescente. Não há como a escola querer resolver, muitas vezes, a situação sozinha. Ela tem que chamar a família, o Estado também tem que ser chamado, e a importância de momentos como esse. E os outros órgãos têm que ser chamados, porque eles são corresponsáveis não somente pela formação educacional, mas pela garantia do direito da criança e do adolescente. E se não passarem a agir de forma conjunta, o que nós chamamos de rede, se essa rede não funcionar, nós não vamos conseguir assegurar esse direito. Por fim, tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, deve ser feito. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando que o trabalho é imenso, que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Essa frase ela é muito interessante, em falando de estatuto mais ainda. O estatuto como um instrumento, um grande instrumento, talvez o maior instrumento de democracia, né, para a garantia dos direitos da criança e adolescente. Enquanto nós não assumirmos esse instrumento e aplicar o que ele rege, nós não vamos conseguir assumir esse país democraticamente. E além disso, nós só vamos conseguir assumir um país democraticamente se nós, no nosso trabalho, buscarmos estabelecer relações democráticas. E aí eu chamo a atenção para a relação Conselho Tutelar-Escola. Se
o Conselho Tutelar continuar atuando em casos isolados, se a escola chama o Conselho para uma atuação que não é propriamente desse órgão, nós não vamos conseguir avançar. E qual é o caminho? Não existe receita, não existe nada pronto não, mas um caminho é buscar estabelecer uma relação democrática. Chame o órgão, chame a escola, trace junto com ela um trabalho sistemático, colocando as ações dos órgãos, buscando apresentar formas viáveis de apoio e esquecendo vaidade, esquecendo orgulho, deixando isso tudo de lado. Somente estabelecendo essas relações, e isso não somente com o Conselho Tutelar Escola, mas da escola, com todos os outros órgãos, se a gente não buscar essas relações democráticas, vai haver um distanciamento para que a gente assuma esse país democraticamente. Então fica dado o recado, que a gente busque cada vez mais essas relações e busca assumir de fato esse país de forma democrática. Obrigado pela atenção e é isso.